Bom dia a todos. Hoje nós iremos dar início a mais um estudo, né? Nós iremos falar sobre a batalha espiritual. Nós estamos lendo sobre o tribunal de guerra. Então, o tribunal de guerra tem tudo a ver com a batalha espiritual. Como vimos em Apocalipse 12:6, fala sobre o início dessa batalha espiritual, né? Quando teve início a revolta de Satanás, o tentador e acusador, né? Ele está sempre o quê? Nos acusando de tudo, né? O que fazemos ou tentamos fazer. O tentador e acusador do homem está ao redor dos que creem em Deus, como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Vimos também que duas forças antagônicas lutam entre si no campo espiritual. Você não vê, mas você sabe que existe. A luta espiritual se dá entre os anjos de Deus e os anjos decaídos. São, né? São os anjos da bênção celestial, os anjos de Deus e os anjos decaídos. Aqueles que querem impedir que recebemos as graças de Deus. Também estamos cientes de que temos nossa natureza carnal que luta contra as coisas do Espírito. Vimos também que temos a força protetora do Espírito Santo de Deus nessa batalha espiritual, além de podermos contar com fortes aliados. Agora precisamos verificar como se dá essa batalha espiritual. Como vocês acham que dá? Quando oramos, gente, quando lemos a palavra de Deus, quando realizamos qualquer coisa para Deus, estamos realizando uma obra espiritual no coração das pessoas. Acontece que ao ministrarmos com as forças do Espírito de Cristo, mexemos em áreas dominadas pelas trevas. Somos os portadores da luz de Cristo ao anunciarmos o Evangelho da salvação. O Antigo Testamento nos dá uma amostra da batalha espiritual, de modo singular, do livro de Daniel. Daniel estava orando e exatamente durante a sua oração apareceu um anjo para ele e disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu espírito a compreender e em que te humilhaste diante do teu Deus, a tua oração foi ouvida. E é por isso que eu vim. O chefe do reino persa resistiu-me durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos principais chefes, veio em meu socorro. Permaneci ao lado dos reis da Pérsia. Daniel 10:12. Foi por causa da oração de Daniel que o anjo recebeu a ajuda do arcanjo Miguel. Ele precisava da ajuda do arcanjo, pois um chefe, ou seja, um ser maligno, estava querendo reinar sobre o reino da Pérsia, resistindo ao anjo que tinha a missão de abençoar aquele povo, né? E aquele povo. Trata-se de um anjo que vela sobre a Pérsia, cada reino tem o seu, e contra o qual Miguel, protetor dos judeus, terá de combater no mundo invisível, o mundo espiritual. A oração do intercessor muda o ponto de equilíbrio no campo espiritual. Você se lembra dos grandes homens? Eles viviam em constante oração. O livro de Macabeus descreve uma ocasião em que o povo da cidade de Jerusalém pôde ver sobre si uma grande batalha espiritual. Por mais de 40 dias, os israelitas puderam ver uma batalha acontecendo sobre suas cabeças. Por essa ocasião, Antíoco organizou sua segunda expedição ao Egito. Aconteceu que em toda a cidade e por mais de 40 dias
apareceram correndo pelos ares cavaleiros vestidos de ouro, com lanças, cortes, desembainhadas, esquadrões alinhados para a grande batalha, perseguições de um lado e outro, movimento de escudo, né? Florestas de lanças, tiro de dardos, armaduras de ouro resplandecente e couraças de todo o gênero. Por isso todos oravam, para que tais aparições produzissem resultados felizes. Segundo Macabeus 5, o povo da cidade pôde contemplar por bastante tempo uma grande batalha espiritual impressionante. Essa visão que Deus concedeu ao povo tinha um motivo importante, que era o de fazer com que os judeus, né, mudassem seu modo de viver, que largasse o pecado, que abandonasse as obras das trevas, se arrependesse dos seus pecados. Outros, sim, eles não mudaram de vida, apenas, né? Muitos não quiseram mudança, não quiseram, nem mesmo diante desse grande sinal impressionante que Deus deixou eles ver. A aparente indiferença, né? Foi demais para Deus. Então, gente, aqui está falando que o povo abandonou a Deus e por isso mesmo não foi protegido. O livro de Macabeus menciona a ocasião em que Eliódoro, inspetor do rei, quis saquear o tesouro do templo. Está em 2 Macabeus, foi repelido pelos anjos que protegeram o templo. O tesouro que Eliódoro queria saquear tratava-se do depósito das viúvas e dos órfãos. Nesse dia, o templo, pois antes da ameaça do infortúnio da cidade, todos se uniram em prece, em oração. O povo se uniu em oração para evitar que o mal acontecesse. O povo se colocou em oração, abandonando seus maus caminhos. Eliódoro foi açoitado por 3 anjos quando tentava saquear o templo e ficou moribundo, gravemente doente. Os judeus, temendo represálias por parte do rei Seleuco, intercederam pela saúde do inspetor rei, que assim pôde retornar com vida até o seu reino. Lá chegando, o rei Seleuco perguntou a Eliódoro quem ele mandaria dessa vez para Jerusalém, no intuito de saquear o templo. Perguntando-lhe ao rei qual seria o homem indicado para ser enviado outra vez, ele respondeu: se tem algum inimigo ou alguém que conspire contra o teu governo, envia-o lá e receberá moído de pancada, se escapar com vida, porque um poder divino cerca verdadeiramente esse lugar. Quando nossa oração é de mudança de vida, o Senhor nos abençoa, nos protege com sua força divina, não só a nós, mas a todos aqueles que são objeto de nossa prece, né? Se os israelitas tivessem mudado de vida, como os nínivitas, diante da pregação de Jonas, Deus mandaria seus anjos para guardar a cidade, como já fizeram anteriormente e por muitas vezes. Precisamos abrir os nossos olhos para a batalha espiritual que travamos ao intercedermos junto a Deus, ao termos, gente, plena consciência. Sabemos que somos flechados, porque somos os primeiros a receber os dados inflamados do inimigo. Embora não vejamos com nossos olhos humanos, precisamos ver com os olhos da fé. A insuperável força divina, força que Deus quer usar para o nosso objetivo. Durante uma batalha, o profeta Eliseu pediu que Deus abrisse os olhos do seu servo,
que estavam atônitos, pois ele olhava o grande exército que marchava contra Israel, bem maior em número que o exército israelita, né? Na manhã seguinte, o homem de Deus saindo viu o exército que cercava a cidade com cavalos e carro. Seu servo disse-lhe: Ah, meu senhor, que vamos fazer agora? Não temos, respondeu Eliseu. O que estão conosco são muito mais numerosos do que estão com eles. Orou Eliseu e disse: O Senhor, abre-lhe os olhos para que eles vejam. O Senhor, e viu o monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Foi necessário que Eliseu rogasse ao Senhor para que abrisse os olhos do seu servo e assim tivesse total consciência da batalha espiritual, da qual a força de Deus é incompreensivelmente maior do que do mal. Os que estão conosco são muito mais numerosos do que aqueles que estão com eles. E diante disso, nós vamos orar e vamos clamar pelo nosso país, porque o que estão conosco é muito maior do que aqueles que querem o nosso mal, né? Vamos fazer oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos por mais um dia de vida, Senhor, colocamos-nos na brecha da intercessão, Senhor. Nós clamamos pelo nosso país, porque sabemos que o que está conosco é muito maior do que estão com aqueles que querem, Senhor, acabar com o nosso país, acabar com a nossa fé, acabar com as nossas forças, Senhor. Eu peço a Ti, meu Pai, que envie seu exército de anjos, Senhor, em Brasília. Que o Senhor faça um grande mover naquela cidade, Senhor. Que os anjos de Deus entrem na CPMI, Senhor. Entra no Senado, na Câmara, no STF. Entre em todas as repartições daquela cidade, Senhor. E faça um grande mover, Senhor. Que há de ter, meu Pai, uma grande batalha espiritual naquela cidade, Senhor. Que os anjos do Senhor vai resplandecer na sua glória, vai abençoando, derrubando por terra todo o império da mentira, Senhor. Que o Senhor solta os encarcerados, derruba todas as grades, toda a muralha, toda a flecha envenenada do inimigo caia por terra, Senhor. Que os anjos do Senhor os persiga dia e noite, Senhor soberano. Vai, Senhor, glória para falar, Senhor. E só bênção para contar, Senhor, porque só o Senhor abençoa aqueles que estão acamados, que estão desanimados, que estão aflitos, que estão todos abatidos. Levanta, Senhor, no poder de Deus e no sangue de Jesus. Amém. Amém. Próximo, se Deus quiser, fique com Deus, mas firme que Deus é maior, tá? De todos os nossos problemas junto. Nunca desanime, porque Deus desanimou, desistiu, nem ficou desanimado com nós em frente. Obrigado.